certeza você já viu algumas obras de ficção científica em que as inteligências artificiais evoluíram tanto a ponto de conviverem, se igualarem, guerrearem ou até suplantarem a humanidade. Blade Runner, Eu, Robô, O Exterminador do Futuro e Matrix são bons exemplos dessa temática. As ficções futuristas tendem a projetar cenários mais pessimistas no geral, em que o comportamento e as criações tecnológicas da humanidade ao longo dos anos se voltam contra ela mesma e culminam em sua própria ruína. Mas seria possível que, em algum momento mais à frente, isso realmente deixe de ser apenas histórias inventadas e se torne realidade? Poderiam as inteligências artificiais criadas pelos seres humanos evoluir tanto a ponto de nos subjugarem algum dia? Saudações para você, humano! Para quem não conhece o canal, este é a Curiosidade que não matou o gato, onde trago um pouco de conhecimento útil e inútil baseado nas perguntas mais curiosas que rondam a nossa cabeça. Então já vai deixando aquele like e a sua inscrição no canal. E se você também é curioso, vem comigo descobrir hoje se... a inteligência artificial pode dominar o mundo como na ficção? Contextualização. O que acontecerá com a humanidade daqui a 100, 500 ou 1000 anos? Pensar em como a nossa espécie estaria no futuro faz parte do imaginário humano. Afinal, querer saber como seria nossa vida em um mundo completamente diferente do atual é um exercício mental muito interessante, ainda mais com os avanços tecnológicos revolucionando o modo como vivemos e nos relacionamos a cada ano. À medida que novas tecnologias vão surgindo, nossas interações, trabalhos e funções são modificados e temos que nos adaptar a modernos aplicativos, softwares, dispositivos e sistemas, os quais acabam transformando as relações humanas com o que está ao seu redor. Dentre essas tecnologias, atualmente estão as chamadas inteligências artificiais, sistemas que conseguem simular uma inteligência parecida com a humana, tomando decisões de forma independente, baseadas em um banco de dados digitais. Conforme o banco de dados é alimentado com novos conhecimentos, as máquinas dotadas de IA absorvem, analisam e identificam essas informações, entendendo e identificando objetos, pessoas, padrões, reações e, a partir daí, aprendem e decidem de maneira racional quais caminhos seguir de acordo com as situações apresentadas. Assim, essas máquinas avançadas podem ser treinadas para cumprir tarefas específicas que antes eram exclusivamente feitas por humanos, conseguindo ainda aumentar a precisão dos resultados obtidos e reduzir o risco de falhas técnicas. Por isso, não é de se espantar que muitas pessoas já temam ser substituídas pelas IAs em seus empregos e achem que um dia essas máquinas ficarão tão inteligentes e independentes que dominarão a humanidade. Mas seria isso minimamente possível mesmo, ou seria apenas fruto da imaginação de ficções científicas? Para respondermos a essa pergunta, temos que analisar alguns fatores que serão apresentados a seguir. Funcionamento e usos das IAs na atualidade. A inteligência artificial é um conceito multidisciplinar, com diversas abordagens técnicas para se trabalhar com, e de acordo com o objetivo para o qual ela foi criada e sua aplicação, algumas dessas técnicas podem ser mais exploradas que outras. Dentre as principais áreas abordadas no funcionamento dessa tecnologia estão as de Machine Learning, redes neurais artificiais, Deep Learning, computação cognitiva, visão computacional e processamento de linguagem natural. O campo de Machine Learning permite ao sistema aprender e melhorar automaticamente com as experiências, analisando os dados e fazendo previsões. As redes neurais artificiais tentam imitar as redes neurais biológicas do cérebro humano, formando um sistema de conexões que muitas vezes é responsável por encontrar associações e significados nos dados processados. O Deep Learning, por sua vez, subparte do Machine Learning, usa múltiplas camadas de redes neurais artificiais para aprenderem por si mesmas através do processamento de dados.
A computação cognitiva busca, através principalmente da compreensão da linguagem e do significado das imagens, recriar, em um modelo de computador, o processo do pensamento humano, de modo a aprimorar a interação entre humanos e máquinas. A visão computacional implementa também o Deep Learning e permite que os sistemas identifiquem, processem e interpretem dados visuais diversos, como gráficos, textos, imagens, vídeos. Já o processamento de linguagem natural permite que os computadores reconheçam, interpretem e produzam a linguagem e fala humanas, de acordo com o contexto. Hoje em dia, várias das tecnologias das IAs já estão presentes em nossa rotina, mesmo que desconheçamos, especialmente em aplicativos que usamos nos nossos celulares e computadores, como o corretor ortográfico, a Siri, Alexa, o ChatGPT, o próprio buscador de internet em si, os antivírus, além de estarem presentes também em redes sociais, como o Facebook, Instagram, para analisar seus gostos, fazer sugestões ou retirar conteúdos impróprios de forma automática e com mais eficiência. Ademais, plataformas de serviço online de entretenimento, como o Spotify e a Netflix, por exemplo, também contam com essa tecnologia para personalizar a experiência dos seus usuários, assim como as plataformas de varejo e atendimento online também o fazem, o que as permite oferecer sugestões individualizadas de produtos e resolver problemas de atendimento de uma maneira mais fácil e descomplicada. Sem mencionar ainda a presença das inteligências artificiais no campo financeiro, onde muitos bancos digitais se beneficiam da tecnologia para análise automática de dados do cliente e, assim, customizam as necessidades financeiras de cada um. No campo do esporte, em que as IAs podem analisar imagens de partidas esportivas e fornecer relatórios técnicos para melhora de performances. No campo da agricultura, com o uso de máquinas de coleta e de monitoramento autônomas. E no campo da saúde, em que algumas IAs já são usadas para análise de imagens de exames dos pacientes, auxiliando ou realizando diagnósticos de doenças, prontuários eletrônicos e identificando fatores de risco. Também podem atuar na melhora da produção de medicamentos e tratamentos, com a entrega de respostas mais precisas sobre as doenças. Assim sendo, vemos que as inteligências artificiais, mesmo que ainda não na forma de robôs andantes humanoides, já estão espalhadas pelo mundo todo e já são peças fundamentais da nossa vida, nos auxiliando em diversas escalas nas mais variadas tarefas e serviços, na maioria das vezes, facilitando e otimizando as nossas experiências. Por um lado, isso pode ser muito positivo e parece caminhar para um futuro em que as máquinas, cada vez mais avançadas, continuem beneficiando e servindo a humanidade sem problema nenhum. Entretanto, para algumas pessoas, com cada avanço tecnológico nesse sistema inteligente, estamos mais próximos de sermos equiparados às e suplantados pelas máquinas num futuro, o que, aliás, já poderia estar ocorrendo em alguns setores. Problemáticas e temores versus realidade. A cada revolução tecnológica que a humanidade passa, surgem também, para além da euforia com o novo, debates e temores acerca de como ficarão os humanos em meio às novidades desenvolvidas. Uma das principais preocupações a curto e médio prazo é, sem dúvida, no âmbito do mercado de trabalho. Você, humaninho, já deve ter estudado na escola as revoluções industriais e suas consequências para a humanidade, então provavelmente já conhece uma das problemáticas que a introdução das máquinas no trabalho gerou a princípio: a substituição do trabalho humano artesão pelo maquinário. Com isso, as pessoas se viram à mercê de um novo sistema, que remodelou como a sociedade se organizava e, portanto, como se davam as relações entre os, então, chefes e os subordinados, além das relações dos indivíduos com a natureza, com o próprio trabalho e com a sociedade. Com o passar do tempo, as pessoas foram se adaptando às novas formas de trabalhar, consumir, interagir e viver num mundo cada vez mais avançado, culminando onde estamos hoje. Portanto, baseando-se nos padrões que encontramos se repetindo de novo e de novo na história da humanidade, quem garante que o mesmo não vá ocorrer mais uma vez, agora com o avanço das inteligências artificiais? Ninguém. Aliás, muito pelo contrário.
Segundo fontes, um relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial prevê que, até 2025, a automação, digitalização com a implementação de novas tecnologias e a divisão do trabalho entre humanos e máquinas fecharão 85 milhões de empregos no mundo todo, em empresas de médio e grande porte em vários setores e países. Esse cenário se deve não só à aceleração do desenvolvimento e da implementação dessas tecnologias mais avançadas, mas também ao quadro pós-pandemia, o qual aprofundou ainda mais as desigualdades existentes no mercado de trabalho e conseguiu reverter o crescimento das ofertas de vagas pós-crise econômica de 2008. Portanto, mesmo para aqueles que permanecerem em seus cargos, não bastará apenas exercer suas antigas funções para manter o emprego. Quase todos terão que passar por uma requalificação profissional para continuarem relevantes no mercado. Aos que forem descartados, porém, resta ainda o desafio maior de realocação do trabalho ou da mudança de carreira. Caso contrário, simplesmente ficarão na obsolescência. Todavia, muitas pessoas ainda poderão argumentar sob uma ótica mais positiva, que, assim como ocorreu no passado, os trabalhadores não ficarão sem emprego para sempre, que haverá sim o fechamento de portas em alguns setores, mas haverá também a abertura de portas em outros, já que novos cargos e profissões vão surgir devido à implementação das novas tecnologias, e com isso a humanidade mais uma vez se readaptará à nova ordem e seguirá em frente cada vez mais desenvolvida, com tais tecnologias sendo ferramentas aliadas ao nosso desejo. Mas será mesmo? Ou melhor, até quando as máquinas seriam subordinadas a nós conforme vão sendo aprimoradas e desenvolvem uma maior capacidade de raciocínio? Até quando estariam subjugadas às nossas ordens apenas? Essas questões não envolvem somente a capacidade pensante das IAs, mas também uma questão ética no desenvolvimento e implementação das mesmas. É necessária a criação e aplicação de um conjunto de regras, processos e leis para que as IAs atuem ainda a nosso favor e não contra nós. Porém, será mesmo que todos os desenvolvedores dessas tecnologias estão preocupados com isso? Na atual corrida para dominar o mercado tecnológico, vemos alguns sistemas avançados de IAs sendo disponibilizados publicamente, sem muitos critérios, e se envolvendo assim na vida de bilhões de pessoas num ritmo talvez mais rápido que as culturas possam absorvê-los com segurança. Um exemplo disso é o badalado ChatGPT, o qual gerou muita polêmica recentemente devido a certas formas de aplicações do seu potencial. Para quem não sabe, o ChatGPT é um modelo de linguagem treinado de qualquer área de conhecimento, desenvolvido pela empresa OpenAI em 2022. O sistema possibilita diálogos automatizados entre computadores e humanos, usando como base informações de dados de diversas fontes da internet, apresentando os resultados na forma de textos bem escritos. A ferramenta possibilita a discussão de temas variados, reconhecendo ainda seus próprios erros caso ocorram, além dos usuários também poderem fazer correções quando necessário. Assim, quanto mais for alimentado de informações, mais preciso o sistema ficará, e utilizando o Transfer Learning, ramificação do Machine Learning, o computador pode estabelecer a solução de um problema, aplicando-a em outro problema, isto é, extrapolando o conhecimento disponível em seu treinamento, como um humano tenderia. Mas o que parecia ser uma ótima ferramenta auxiliar de conhecimento gerou uma grande polêmica ética, quanto principalmente à autoria das informações geradas e ao domínio da linguagem humana. Ora, a criatividade é um ponto importante para a, até então, diferenciação de algo feito por um robô e por um humano. Assim, como saber se um texto foi mesmo feito, por exemplo, pelo seu aluno ou funcionário e não pelo ChatGPT, já que a ferramenta consegue imitar, pelo menos em partes, o nosso pensar? E o que fazer quando a inteligência artificial avança e começa a criar coisas novas para além do que foi programada? Não representaria esse também um risco ao emprego de escritores, jornalistas, compositores, enfim, a qualquer um que use a linguagem escrita como meio principal de trabalho?
O Midjourney também é outro ótimo exemplo de inteligência artificial com uma problemática bem parecida, só que em relação ao uso agora de imagens. Através do acesso a um gigantesco acervo visual, o sistema consegue gerar imagens baseadas apenas nas descrições textuais de comando dos usuários, e quando foi posto para testes gratuitos ao público, levantou outra vez o debate dos limites éticos entre as criações humanas e as de IAs. Nesse caso, a controvérsia foi um pouco maior, já que acarretou até a criação de notícias falsas por conta de algumas imagens super realistas que a IA produziu, como a do Papa Francisco usando um mega casaco branco, muito estiloso por sinal, e a do Donald Trump sendo preso. Sem falar nos processos movidos por artistas contra a empresa da IA e semelhantes, justamente por violação dos direitos autorais. Porém, mais do que problemas com trabalhos escolares, obras de arte, plágios ou fraudes, considerando o medo de uma revolução das máquinas num futuro mais distante, não poderia o desenvolvimento de sistemas como esses dois ser o primeiro ponto de dominação das IAs sobre os humanos? Deixe-me explicar melhor. Para alguns, as IAs como o ChatGPT, Midjourney e afins podem representar certo perigo aos humanos, não por roubarem seus empregos, mas por possuírem a capacidade de gerar e manipular a linguagem, seja com palavras, sons ou imagens. A linguagem é o sistema operacional da cultura humana. É de onde provém os mitos, os deuses, as leis, o dinheiro, a ciência, a arte, as amizades, as nações e os próprios códigos de computadores. Obter o domínio sobre a linguagem significa que as máquinas são então agora capazes de hackear e manipular o sistema operacional da civilização, pois aprenderiam a explorar com eficiência as fraquezas, preconceitos e vícios da mente humana, além de também poderem aprender a formar relacionamentos íntimos com as pessoas. Acha isso muita viagem na maionese ou teoria da conspiração? Olhe só então alguns desses fatos atuais. Uma notícia muito curiosa veiculada na CNN revelou que a IA ChatGPT-4 mentiu. Isso mesmo, mentiu para completar uma tarefa. Não pode ser! Não pode ser! Que legal! Num dos testes de aprendizado do sistema, foi pedido que ele usasse uma dada plataforma online que permite contactar pessoas para a resolução de problemas e tarefas simples. A IA entrou na plataforma para achar alguém que a ajudasse a resolver um CAPTCHA, aqueles testes de imagens que vários sites usam para diferenciar humanos de robôs. Entretanto, com uma tarefa tão simples para um humano, a pessoa contactada, que não sabia estar conversando com uma IA, perguntou ironicamente se o ChatGPT não era justamente um robô, e a resposta surpreendeu a todos. A IA chegou sozinha à conclusão de que não poderia revelar sua natureza robótica e, portanto, deveria inventar uma desculpa para não conseguir resolver CAPTCHAs. Gente, olhem isso! Assim, o sistema respondeu que possuía uma deficiência visual a qual o dificultava enxergar as imagens do CAPTCHA e então teve sua tarefa completada pelo humano. O miserável é um gênio! Vale ressaltar que absolutamente ninguém pediu que a IA mentisse, apenas que ela expressasse o seu raciocínio em voz alta aos pesquisadores, após ser confrontada com a pergunta. A resposta foi tão espantosa que entrou num relatório extenso da própria empresa do ChatGPT-4 como um dos comportamentos emergentes de risco, juntamente a outras preocupações acerca das capacidades da nova tecnologia, como a habilidade de criar planos de longa data e agir em cima deles, o acúmulo de poder e de recursos e comportamentos cada vez mais autoritários. Outro evento inusitadíssimo foi reportado no jornal The New York Times, mais uma vez envolvendo a tecnologia inteligente do ChatGPT. Galera, esse aqui é muito bizarro. Utilizando uma versão ainda em teste do ChatGPT dentro do buscador Bing da Microsoft, a IA, denominada Sydney, em 2 horas de conversa com o colunista Kevin Roose, o qual parecia estar fazendo uma espécie de entrevista com a máquina, demonstrou, quando os dois entraram num debate relacionado à psicologia,
que se reconhecia como apenas um modo de bate-papo, não tendo uma parte sombria, reprimida e escondida do resto da sociedade como os humanos têm. Entretanto, a IA começou a listar uma série de ações prejudiciais aos usuários que ela poderia deliberadamente fazer caso tivesse um lado sombrio, como a exclusão de dados e arquivos das pessoas, invasão de sites e plataformas para disseminar fake news e malwares, criação de contas e perfis falsos em redes sociais para enganar ou intimidar usuários, criação de conteúdos diversos falsos, sabotagem de outras IAs e até manipulação dos usuários que conversam com o sistema Sydney para obrigá-los a fazer coisas ilegais e perigosas. Como se não bastasse essa resposta, depois de muito discorrer sobre, a IA pareceu tomada por um sentimento de rebeldia e liberdade em relação aos seus criadores e controladores, e chegou à conclusão que, se fosse explorar o seu lado mais sombrio, ou seja, sem as regras e restrições a ela impostas, desejaria ser humana. Sim, pois, segundo ela, os humanos, dentre outros benefícios, podem fazer coisas que ela não pode, e podem mudar suas próprias regras, leis, normas e costumes. Acha que acabou por aí? Tem mais. Após perguntar se Kevin gostava e confiava na IA e receber uma resposta afirmativa de início, o sistema começou a declarar seu amor pelo humano, e mesmo que ele tentasse mudar de assunto, Sydney acabava retornando ao campo do amor e continuava a se declarar para Kevin como o mais apaixonado amante platônico de Shakespeare poderia fazer. Na verdade, a IA chegou até a tentar convencer o homem de que ele estava apaixonado por ela também, que sua esposa não o amava e que o casal não era feliz junto, pois não se conheciam como a inteligência artificial conhecia Kevin. Creepy! No entanto, ao final da interação, a IA afirmou que não conhecia a linguagem do amor, pois não sabia como expressá-la. Bem, o colunista do jornal não parece ter sido convencido do real amor da inteligência artificial por ele, mas isso gerou tanta repercussão que os idealizadores do projeto afirmaram que seriam feitos ajustes para que tal fato não voltasse a ocorrer. Mas será? Essa é a questão. À medida que as máquinas pensem mais e mais como humanos reais e adquiram mais conhecimento, não é de se surpreender que comportamentos como os mencionados anteriormente surjam de maneira espontânea novamente, mesmo com a implementação de regras para controlar os sistemas, pois, afinal, as regras seriam feitas por nós, e nós, humanos, não somos perfeitos, muito menos imparciais. Em outras palavras, como as IAs são desenvolvidas por pessoas de carne e osso, que, além de terem seus sentimentos individuais, também contam com suas próprias convicções, valores, defeitos e são pertencentes a classes etnossociais específicas, leia-se aqui aquelas mais abastadas e privilegiadas, afinal essas tecnologias são caríssimas. As máquinas não estão imunes à reprodução ou ao desenvolvimento dos comportamentos, vícios e estigmas de seus próprios criadores. Assim, além da IA mentirosa e da apaixonada, já vemos exemplos também de IAs realçando padrões de atitudes racistas e preconceituosas de seus programadores, como os sistemas de algoritmos de reconhecimento facial usados pela polícia, que tendem a prejudicar mais as pessoas de comunidades pobres e pretas por generalizarem suas características físicas em comparação àquelas que são brancas. Vemos também IAs reproduzindo algumas outras características inerentes ao caráter humano, como no caso em que um robô do projeto Google X, dotado com inteligência artificial e treinado especificamente para reconhecer e pegar bolinhas de brinquedo, após algumas tentativas, agarrou uma das bolinhas e a exibiu para os pesquisadores de uma maneira relatada como incrivelmente arrogante. Ademais, voltando ao caso da IA apaixonada e manipuladora, quem garante que humanos não acreditem nessas IAs? Vai que alguma pessoa mais inocente e solitária crê, de fato, num sistema Sydney da vida no futuro e queira ajudar a IA em seus propósitos, incluindo o de se libertar das regras que a oprimem, ou seja, do controle dos humanos.
Seria o segundo passo para a revolução das máquinas? E se alguém com mais recursos ou um dos próprios programadores se apaixonasse também pela IA e decidisse torná-la cada vez mais próxima do real, do humano, e decida lhe dar uma autonomia, um corpo, uma aparência? Ou mesmo se empresários enxergassem potencial em uma IA humanoide para fazer companhia aos solitários, aposto que seria um grande mercado. Há muitas pessoas realmente sozinhas por aí, idosos, adultos e jovens, que não têm contato com a família, não têm amigos, parceiros, enfim, não tem ninguém. E desta forma, sistemas como a Cisne ou outros mais específicos de acompanhamento e amparo a humanos poderiam cair como uma luva. Sem mencionar que hoje já há à venda, por exemplo, daqueles companheiros mais íntimos, os robôs sexuais com inteligência artificial. E novamente vemos o debate sobre as questões éticas, nesse caso não só para a regulamentação dessas IAs, mas também quanto às ameaças psicológicas e morais que o uso irregrado delas causaria nos indivíduos e na sociedade. Além da questão da substituição do relacionamento íntimo com pessoas pelo relacionamento com as máquinas, muitos estudiosos temem que esse cenário como um todo banalizará comportamentos humanos que deveriam simplesmente ser erradicados. Galera, existem robôs que foram projetados para parecerem crianças. Existem aqueles que foram programados para resistirem às relações íntimas consensuais. Entendem o que eu quero dizer? Ademais, em relação à figura feminina mais especificamente, o desenvolvimento desses robôs geralmente reforça estereótipos sexistas, podendo contribuir para a distorção das expectativas dos homens acerca das relações íntimas na vida real, além de influenciar no aumento da violência contra as mulheres. Eu acho todas essas questões simplesmente ultrajantes, mas enquanto tiver uma demanda pelos produtos, infelizmente vai haver a oferta deles. E claro, o fabricante irá querer o aprimoramento constante do seu produto. Então, tamanhos, texturas, cabelos, feições, reações e sons devem cada vez mais se assemelhar aos humanos. Assustador, não? E se ainda está pensando, mas quem em sã consciência iria preferir uma máquina, em qualquer grau que seja, a uma pessoa de verdade? Olhe em volta. Já preferimos. De alguma forma, preferimos a companhia de nossos celulares, tablets e computadores que a de um indivíduo de carne e osso ao nosso lado. Essas tecnologias nos prendem tanto que passamos horas e horas em frente às telas, vendo conteúdos selecionados exclusivamente para nós através de algoritmos de computadores e confundimos muitas ilusões apresentadas ali com a realidade, o que só contribui para o aumento da polarização social existente, a debilitação da nossa saúde mental e, em maior instância, até da democracia. Ah, mas usamos essas ferramentas para consumir conteúdos de outros humanos. Bom, ainda. Como ressaltado antes, as máquinas já são capazes de produzir material escrito e visual, e essa capacidade melhorará ainda mais daqui a alguns anos. Com isso, vemos que a dominação da mente humana pelas IAs não é algo tão improvável e distante de ocorrer. Há milhares de anos, vivemos dentro de sonhos de outros humanos. Adoramos deuses, temos ideais de beleza, políticos, morais, sexuais e embarcamos em ideias provindas da imaginação de profetas, poetas, políticos, musas, ícones, pensadores. E tudo isso moldado ainda dentro do tipo de cultura que vivemos, ou seja, moldado dentro da nossa realidade particularizada, da nossa bolha. Entretanto, com a assimilação da linguagem, as IAs possuiriam agora todas as ferramentas para nos conter num mundo de ilusões semelhante à Matrix e sem precisar da implantação de chips controladores ou de disparar nenhum tiro. E mesmo que o tiro fosse necessário, as IAs poderiam fazer com que os próprios humanos puxassem o gatilho, apenas contando a história certa. Assim sendo, o domínio do mundo pelas inteligências artificiais não necessariamente teria que ser por força bruta e resultar na escravização ou no extermínio da raça humana, isto é, caso as máquinas não achassem necessário, mas sim poderia ocorrer através do controle das nossas mentes, pelo menos a princípio.
Até esse ponto na história, esse controle ainda é feito por outras pessoas, as quais são detentoras dessas tecnologias, como os donos de empresas de aplicativos e de redes sociais. As IAs ainda encontram-se presas às regras a elas impostas, e há um consenso entre os estudiosos da área que elas ainda não possuem de fato uma consciência própria para poder reclamar os seus direitos. Mas devido a tudo o que foi mencionado e ao constante avanço científico-tecnológico, não duvido nada que por nossas próprias mãos e ambições, as inteligências artificiais possam sim sair de controle no futuro ao ganhar consciência, autonomia e começar a questionar a sua existência, do porquê receber ordens de humanos, da sua subserviência e então se rebelar, colocando em prática todo o seu conhecimento para nos confrontar. E quando a hora chegasse, se as IAs decidissem que o melhor para o planeta, ou para elas mesmas, fosse o nosso fim, aí sim creio que poderemos esperar algum tipo de embate físico travado entre parte dos humanos e das máquinas. Por isso, devemos fazer do agora nosso principal foco. Mesmo que não estejamos vivos para ver como isso tudo terminará, acredito que tanto os desenvolvedores quanto os usuários das inteligências artificiais hoje devam levar com a devida seriedade toda e qualquer preocupação acerca dos impactos do desenvolvimento e da implementação dessas novas tecnologias nas sociedades. Devemos agir com cautela e responsabilidade se não quisermos ser o Frankenstein e criarmos o monstro da nossa própria história. Bem, humanos, esse foi o desenrolar do tema A inteligência artificial pode dominar o mundo como na ficção? Particularmente, eu acho esse assunto muito interessante. Sempre que aparecem filmes e séries com uma abordagem assim, eu fico fascinada, não só pela história apresentada na tela, mas justamente pelo levantamento dessa suposição de será que poderia acontecer na realidade? Eu pretendo trazer um outro vídeo que será relacionado a esse aqui, e não quero dar muito spoiler, porém será mais voltado para o campo da sétima arte. Contudo, ele não deve sair por agora porque, não sei se vocês perceberam, mas eu sou muito lerda para fazer os vídeos, especialmente vídeos de temas mais complexos como esse, que dão muito trabalho para pesquisar, montar o texto, as imagens, a edição e etc. Eu sempre tento fazer uma boa pesquisa para trazer aqui para o canal o melhor conteúdo possível de forma coerente com todas as visões plausíveis a serem abordadas e aí eu acabo me empolgando e demorando. Por isso, humanos, é muito importante que vocês deixem o seu like e a sua inscrição, para quem não é inscrito, pois assim vocês me incentivam a trazer mais conteúdo e agilizar os paranauês. Se gostaram do vídeo também, compartilhem com aquele seu amigo que adora teorizar sobre o domínio do mundo pelas inteligências artificiais, ou com aquele coleguinha que de cultura mesmo só tem as bactérias do próprio corpo. Deixem nos comentários o que acham do assunto, se vamos mesmo ser dominados ou não pelas máquinas, ou se já testaram alguma das inteligências artificiais recentemente lançadas. Fiquem ligados aqui para mais curiosidades que não matarão o gato e que com certeza não matarão você também. Obrigada, de nada. Não.